Olá, amigos do canal Mentes Bereanas. Talvez vocês estejam estranhando a abertura do vídeo com a obra da Ellen G. White, O Grande Conflito. Só que, como é um canal que trabalha basicamente as questões da interpretação bíblica, interpretação dos textos, usando as regras de hermenêutica, eu queria trabalhar aqui essa obra e automaticamente ir para o texto em que eles se baseiam para formular a sua doutrina, e vamos fazer algumas análises inicialmente da obra da Ellen G. White e depois partiremos, como de costume, para o texto bíblico. Então você está vendo aqui que a obra é da Ellen G. White, a obra não é minha, O Grande Conflito, é uma obra fácil para se baixar e automaticamente, se você quiser baixar e dar uma olhadinha, você vai conferir que aquilo que eu estou mostrando aqui não tem adulteração, não tem nenhum tipo de edição de vídeo, como é costume meu, justamente para evitar qualquer tipo de desconfiança. Então aqui nós vamos avançando aqui para a página 358 do documento PDF, que também do capítulo 23, o Santuário Celestial, centro da nossa esperança, esperança adventista, página 358. E percebam que ela usa o texto que nós vamos fazer a abordagem, a análise. E foi até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Daniel, capítulo de número 8, o verso é o de número 4. Avançando mais um pouquinho, na página 365, ainda está discorrendo sobre o santuário celestial. Olha o que ela diz aqui. O verdadeiro tabernáculo, ela diz que é no céu. É o santuário do novo concerto. Ou seja, ela está dizendo que esse santuário de Daniel, capítulo 8, versículo 14, é no céu. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Destarte a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário no céu. Percebam que aqui no finalzinho ela diz que é inquestionável, tá? E aqui, olha, e como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ok, será isso mesmo? Será no céu o santuário? As 2.300 tardes e manhãs estão se referindo a 2.300 dias que eles, não sei porquê, converteram em anos, e aí fizeram uma conta e chegaram a uma data primordial para o Adventismo, que é 22 de outubro de 1844. Vou abrir aqui uma outra obra que vai estar trabalhando essa questão somente para os irmãos entenderem, a partir de agora na tela de vocês. Então aqui a contagem dos 2.300 dias, segundo eles, e vamos ver se o texto está dizendo de fato que são 2.300 dias. Uma data importantíssima para os adventistas é a dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia, Jesus passou para o segundo compartimento do santuário celestial para levar à conclusão sua obra da redenção, que foi iniciada da cruz. Então percebam que para o adventismo, a obra de Cristo na cruz, ela já não foi suficiente.
ela está em processo de aperfeiçoamento. Avançando mais um pouco, para chegar a essa data, 22 de outubro de 1844, contaram 2.300 dias proféticos, baseado no texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E aí eles simplesmente transformaram em anos. Perceba, 2.300 anos, segundo os adventistas. E aí partem do ano 457. Por que 457 a.C.? Informa ela que nessa data se deu início à reconstrução dos muros de Jerusalém, ponto de partida para a contagem das 70 semanas de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 25. Não vou avançar aqui, porque o meu objetivo é as 2.300 tardes e manhãs, primeiro qual a base para a conversão em dias e depois qual é a base para a conversão em anos, e vamos trabalhar se o santuário ao qual se refere o texto de Daniel 8,14 se refere a um santuário na terra ou a um santuário no céu. Essa citação aqui, olha, está na obra O Conflito dos Séculos, página de número 398, 24ª edição, do ano de 1990. É evidente que o intuito aqui não é atacar ninguém, não é criar polêmica, mas uma das responsabilidades do canal, e é para isso que ele foi criado, é trazer não só as regras, a aplicação das regras, para ver o que de fato o texto quer dizer. Uma vez que eu já havia dito que texto sem contexto, e o interessante é que todo mundo sabe disso, mas na hora de aplicar parece que dá um apagão na mente, ou a crença ela vai determinar o que a Bíblia vai dizer, e sabemos que isso é completamente fora dos padrões da hermenêutica. Bem, vou pegar aqui a Bíblia Apologética, que vai estar na sua tela a partir de agora. Aqui é o livro de Daniel, capítulo 8, onde o texto que foi usado na obra da Ellen G. White está citando aqui, ó. E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bem, para entendermos e chegarmos à conclusão se esse santuário está se referindo ao céu, conforme a citação da Ellen G. White e dos adventistas, ou se esse santuário está no planeta Terra, a primeira coisa que a regra da hermenêutica diz é delimitar o texto, ou seja, aonde esse versículo está inserido. Ele está inserido dentro de um contexto, ele está inserido dentro de uma perícope, que nós chamamos dentro da hermenêutica. Então, esse versículo 14, ele de fato ele começa aqui no capítulo de número 8. Como que eu sei? No verso de 28 aqui, ó, do capítulo de número 7, diz assim, olha, aqui terminou o assunto. Qual assunto que terminou? Vamos lá em cima, pacientemente. A visão dos 4 animais. Então, a visão dos 4 animais preenche todo o capítulo de número 7 e termina no 28, olha. Aqui termina o assunto. Daniel faz uma observação quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Percebam que 2 anos depois vem uma outra visão à mente de Daniel. E lembrando que o livro de Daniel, a maioria dos seus capítulos, ele trabalha sempre com reinos, ele trabalha sempre apontando uma visão. No capítulo seguinte, ele expande a visão. Temos uma outra visão, como no capítulo 7, e no capítulo 8, a visão é expandida. A vantagem desse livro e desse capítulo é que aqui nós temos a visão e automaticamente a revelação. Porque uma coisa que Daniel se preocupou foi justamente em entender a visão. Percebam comigo aqui. No ano 3º do reinado do rei Beltesazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Ele está falando do capítulo de número 7. E vi na visão, e eis que vi, eu estava na cidadela de Susana, província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai.
E levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro. Tinha um carneiro na visão de Daniel. Está dizendo aqui, ó, um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Eu vou botar aqui, olha, 2 chifres esse carneiro. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão do carneiro. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Verso 5, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Então, nós estamos no cenário terrestre e, por enquanto, nós não temos nenhuma marca textual que identifique que estamos em um outro ambiente, de repente um ambiente espiritual. Eu vou avançar aqui, vou ter que apagar para avançar, mas acompanhe comigo. Apareceu um bode depois do carneiro. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. Então o bode, segundo o livro de Daniel, ele corre contra o carneiro. E viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. Anotem aí os 2 chifres, porque está repetindo essa expressão. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra. O contexto é terra. Esse é o contexto. Por isso que a hermenêutica diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos continuar. E o pisou aos pés. Não houve quem pudesse levar o carneiro da sua mão. Da mão de quem? Da mão do bode. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Esse versículo é fundamental. Então o texto está dizendo que esse bode cresceu sobremaneira, mas quando ele estava no ápice, na sua maior força, o chifre desse bode foi quebrado. E no lugar dele, é o texto que está dizendo, subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Verso 9. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Anota aí a expressão terra formosa. Deixa eu avançar aqui no verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército, e das estrelas, e lançou por terra e os pisou. Verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o quê? Anota aí, olha, foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então nós estamos, o cenário é o planeta Terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, apareceu de novo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e o fez, e pior de tudo, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará
a visão do sacrifício contínuo, apareceu já a terceira vez, e a transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Continuando, ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se será purificado, significa que aqui do verso 11, o sacrifício contínuo foi tirado e o lugar do seu santuário, o lugar do santuário do sacrifício contínuo foi lançado por terra. Então ele queria saber por quanto tempo duraria essa visão da desolação, da interrupção do sacrifício contínuo. Mas nós não podemos ler o texto isolado sem o contexto. Vamos continuando. 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que a semelhança de um homem. Eu vi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aí começa a revelação. Aí começa o entendimento. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, os irmãos já podem perceber que a visão está falando de reis, a visão está falando de nações. Então, todo o contexto está apontando para o planeta Terra. Não tem nada indicando de santuário no céu. Versículo de número 21. O bode peludo é o rei da... Quem é o rei da Grécia? Embora ele não era grego, mas no processo de conquista, Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, veio conquistando tudo quanto é coisa, inclusive a Grécia. Então ele foi intitulado aqui na mensagem o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, com a força do primeiro chifre. Quem é o primeiro chifre? Alexandre o Grande. Então não tem como fazer uma leitura do livro de Daniel sem conhecer a história. E o perigo terrível que nós sempre falamos, sempre foi ouvido no meio da teologia, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando se isola o texto, arranca ele do contexto, e a partir do texto isolado, já matou toda a intenção do autor, é daí que surgem as heresias. E lembrando que as heresias, elas surgem da própria Bíblia. Por quê? A Bíblia é herética? Não. A culpa é de quem lê, da forma que lê, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de responsabilidade. Então perceba que o bode, ele é a representação do reino de Alexandre o Grande. Todos sabem que Alexandre o Grande morre no ano aproximado de 323, aproximadamente ali com seus 32, 33 anos, e desse império surgem 4. Cassandro, Lisímaco,
Ptolomeu e Seleuco. Dos 4, 2 se destacam. Ptolomeu fica com o Egito e mais algumas regiões, e Seleuco fica com a Síria e mais algumas regiões. E nesse entrave, nesse meio, quem estava ali? A Judéia. Então, Israel como um todo ficam, durante algum tempo, no poder dos Seleucidas, e é daí que vem Antíoco Epífanes, ele vem da dinastia Antíoco Epífanes IV, que foi o camarada que interrompeu o sacrifício, ele interrompeu a circuncisão, ele derrubou o altar, derrubou o Santo dos Santos, acabou com tudo que o judaísmo tinha. Ok? Então essa mensagem aqui está falando desse camarada em especial. E Antíoco Epífanes viveu no planeta Terra e não na Lua. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido a desviações, Antíoco Epífanes, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Claro que o povo santo é uma referência a Israel. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Vamos ver se tem mais coisa aqui. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, que tanto entendeu, agora ficou meio que perdido, mas pelo menos já houve algum esclarecimento, dizendo que esses 2 animais se referiam a 2 reis que viveram dentro de um tempo e espaço pré-determinado. Ok? Alexandre morrendo em 323, depois os Seleucidas entram em guerra constante com os Ptolomeus. Tempos depois, Israel passa a ser domínio dos Ptolomeus, que inclusive foram até bons ou menos piores do que os Seleucidas. Antíoco Epífanes, ele morre Antíoco Epífanes IV, melhor dizendo, ele morre de uma forma muito estranha, grave, né? Diz aí os anais da história que ele sofreu muito para morrer. Então é evidente que esses tempos do fim aqui é justamente esse período grave que Israel passou, talvez um dos mais negros da história, porque tem a ver com a destruição, a profanação do templo, a lei foi arrancada, ninguém podia circuncidar, quem fizesse isso, ele mandava matar. Quem fez a circuncisão, a mãe que levou, e a criança também, ou principalmente se fazia a circuncisão aproximadamente quando ela era bem nova. Então, todo esse cenário de Daniel capítulo 8 é no planeta Terra. Então, o Adventismo diz, na pessoa da Ellen G. White, que essas 2.300 tardes aqui, do verso 14, se refere a anos. Mas, se não ler o contexto, ele está falando do sacrifício contínuo. Eu vou mostrar para vocês aonde está o sacrifício contínuo, ao qual o texto fala. Em Números, capítulo de número 28, o texto está falando do sacrifício contínuo, o holocausto perpétuo, tá certo? Falou mais o Senhor Moisés dizendo, da ordem dos filhos de Israel, vou avançar aqui para o vídeo não ficar longo. Diz assim, olha, dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito a cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro iria ser sacrificado pela manhã e o outro cordeiro iria ser sacrificado na parte da tarde. E é exatamente esse tempo em que o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14, está informando. 2.300 tardes e manhãs, só que no verso 11 foi tirado
o contínuo sacrifício. E o contínuo sacrifício é uma referência a esse sacrifício aqui, de 2 cordeiros, onde um era feito pela manhã e o outro era feito à tarde. Tá vendo aqui? Avançando mais um pouquinho. Versículo 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro e suave oferta queimada ao Senhor. Aí vem dizendo, outro cordeiro será... Quando era o Shabat, eles sacrificavam dobro. Então, porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite e oferta de alimentos com sua libação. Verso 10. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo. Ó, sacrifício contínuo está aqui. Ó. Então, se ele é sacrificado um de manhã, um à tarde. Chegou na segunda, um de manhã, um à tarde. Chegou na terça, um de manhã, um à tarde. Correto? Voltando para lá, então aqui no livro de Daniel, ele está apontando de 2.300 tardes e manhãs. O texto se refere ao sacrifício. Então, 2.300, como era sacrificado 2 cordeiros a cada dia, até 2.300 tardes e manhãs, é o tempo que foi dado por um dos seres angelicais, eu tenho que pegar esse número e dividir por 2. Por quê? Porque se está falando de sacrifício, e nós sabemos através de Números, capítulo 28, que era um cordeiro à tarde, um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde, ou vice-versa, um cordeiro à tarde e outro de manhã, como é que nós temos que fazer? Nós temos que dividir essa contagem aqui. E aí, automaticamente, nós chegamos a um número aproximado de 3 anos, 150 dias, algo aproximado. Um outro detalhe importante é o seguinte, aí os adventistas vão argumentar que eram dias proféticos e vão usar lá o texto da criação em Gênesis, capítulo de número 1, aqui no verso, por exemplo, de número 3, o 5, melhor dizendo, e Deus chamou a luz dia e as trevas a noite. Foi a tarde e a manhã. Beleza. Mas aqui está mencionado o dia primeiro. Aqui está contando um dia. E lá no texto de Daniel, não tem nenhuma menção de dia. Ele só está dizendo até 2.300 tardes e manhãs. Mas por que eu sei que é do sacrifício contínuo? Porque o texto está dizendo que no verso 11, ó, foi tirado o sacrifício contínuo. E aí, no versículo de número 13, ele vai perguntar, um ser angelical pergunta ao outro, até quando durará essa visão aqui, ó, da tirada do sacrifício contínuo, ele foi tirado aqui, e da transgressão, então por isso que é a transgressão. Até quando essa visão vai demorar? Então, é impossível, textualmente, conseguir transformar 2.300 tardes e manhã, primeiro, em dias, porque nem no original, o original hebraico, eu vou colocar aqui para vocês, nem no original hebraico, vou colocar na tela para vocês agora, aqui é o verso 14, nem no original hebraico existe a menção de dia, 2.300 dias, isso não existe no original, porque a palavra dia em hebraico é ion, tá certo? Vayomer Elai ad erev boker, ad e manhã, erev boker, ok? Alfaim, que é 2.000, o Shelosh, Meot, Venatzdak, Kodesh, aqui é o santuário sendo purificado, tá certo? Santuário sendo purificado. Então, no original hebraico, não existe a expressão 2.300 dias, porque se tivesse,
teria que estar no texto hebraico, e não está. Então, para terminar essa questão, eu estou voltando aqui à Bíblia. Então, essa porção do texto aqui está falando de um sacrifício contínuo que foi estabelecido em Números capítulo 28, e aqui no verso 11, lendo dentro do contexto, foi retirado o sacrifício contínuo. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse versículo? Usar as referências paralelas, como diz a regra da hermenêutica. Eu fui em Números, capítulo 28, e vimos que, de fato, um cordeiro era sacrificado de manhã e outro cordeiro era sacrificado à tarde. E aí, o que é que acontece? Cada sacrifício desse, eu conto o quê? Um dia. Como era 2.300, eram 2 por dia, eu divido por 2 e eu chego ao número aproximado de 3 anos e 150 dias, aproximadamente. Então, não tem nada a ver com 2.300 anos para chegar, por causa de uma visão que a Ellen G. White teve, as pessoas querem distorcer a Bíblia para que os seus devaneios, as suas viagens espirituais possam ter reforço bíblico. Infelizmente não tem, e inclusive o santuário será purificado. De fato, o santuário dos hebreus foi purificado. Se você abrir o livro de 1 Macabeus, capítulo 2, vocês vão ver que Matatias, com seus 5 filhos, e dentre eles Judas, que foi intitulado Judas Macabeu, eles começam a luta de recuperação, eles começam a luta de restauração. E 3 anos aproximadamente e meio depois, diz a história, eles reconsagram o santuário, reconsagram o templo, e a partir daí foi instaurada uma outra festa, a chamada Festa da Dedicação, que vocês podem procurar no Novo Testamento, que ela vai constar lá, ok? Então, cuidado com o texto isolado, cuidado com o texto isolado, cuidado com o texto que se arranca do contexto, que aí gera-se absurdos interpretativos. Que Deus possa te abençoar desde agora para todo sempre, e esperamos aí que essa interpretação aqui não caia nos seus ouvidos, ou que você não se deixe levar por esse tipo de interpretação, que é uma verdadeira aberração teológica. Ok? Então que Deus te abençoe desde agora para todo sempre. Amém.